começando mais um Papum aqui pela Vale das Artes, seu canal 16 da SAT TV a cabo. Hoje vamos conversar com o Ney Costa. Quem não conhece o Ney Costa é figura conhecida aqui de toda a população de Peruíbe. E o Ney Costa está aqui hoje representando o PSDC. PSC. Desculpa, informação errada do diretor, viu? PSC. O peixinho, o 20, não é isso, Ney? Correto. PSC, Partido Socialista Cristão. Certo? Isso aí mesmo. O Ney é o primeiro secretário lá? Eu sou secretário executivo e sou coordenador também, atualmente. Assumi a coordenação do partido agora porque a gente está em pré-eleição, num ano de pré-eleição, e a gente precisa aglutinar mais as nossas bases agora. Temos mais 2 partidos que possivelmente vão fazer parte da nossa coligação, né, que é o PSL e o PHC. E como é que está lá, Ney? Hoje o PSC, o representante do PSC na Câmara é o vereador Emer, não é isso? Vereador Emer, é o líder do nosso partido. O líder do partido. Né? E como é que está hoje a posição do PSC hoje em relação às próximas eleições? Como você disse, você está preparando o partido para a eleição municipal agora em 2012. Perfeitamente. A posição do partido hoje é lançar um candidato a prefeito. Com certeza. O vereador Emer já é nosso candidato natural do partido. Ele apenas não explicitou isso aí na mídia ainda, porque isso já está correndo de voz a voz pelas bases do partido nos diversos bairros da cidade. E esses partidos que você citou agora, o PSL e o PHC, vem compor essa chapa para juntar vereadores e, logicamente, um desses 2 partidos apresentar um candidato a vice nessa chapa, não é isso? Não tem dúvida. Fazer esse tipo de reforço, apesar de que existe uma especulação, vamos dizer assim, em termos do nome de vice, não só na chapa possível do vereador Emer, candidato a prefeito, mas em todas as chapas ainda existe uma certa especulação em torno de quem será o vice de quem. Hoje nós temos aí, extraoficialmente, né, porque oficialmente só em 2012, mas extraoficialmente a gente tem o nome da atual prefeita, com certeza deve participar da eleição, a Milena, a Ana Preto, né, que representando o PTB, né, e mais alguns partidos. Temos aí, hoje eu vi na cidade que o Antônio Carlos Caruso, que é o pai do deputado Jorge Caruso, pelo PMDB, também teria intenção de disputar a eleição. E agora o Emer pelo PSC. Né? Até o momento foram os pré-candidatos que eu ouvi. Tem algumas especulações quanto ao nome da vereadora Onira também pelo PT, mas ela esteve aqui conversando com a gente há um tempo atrás, fazer uma entrevista. Aliás, eu preciso fazer outra entrevista com a vereadora Onira, mas ela na época não manifestou esse desejo de ser prefeita. Esse quadro que você vê hoje, entre os candidatos que estão aí, eu vejo 2 candidatos fortes de nome e de oposição, né, eu quero dizer, e de dinheiro, né, que seria o Caruso e a Ana Preto. O Emer vem correndo por fora aí como uma terceira via, né? Terceira via, corretamente. Uma opção de quem não quer essas 2 candidaturas que já estão postadas aí. Exatamente. E a prefeita que, óbvio, como todo prefeito, como todo mandatário, acaba sendo a situação e é aquela que acaba tomando a bronca, né? Quem está na situação acaba tomando a bronca. Praticamente ela vai encabeçar, né? Porque ela está na situação atualmente. É lógico que ela vai querer sair para ter um outro mandato para poder fazer melhor do que ela fez até agora. E me fala uma coisa, como é que está o PSC, o teu partido hoje, com candidatos a vereador, pré-candidatos a vereador, quem que você tem lá que você queira divulgar o nome ou dizer como é que está essa chapa hoje de nomes fortes como pré-candidatos a vereador? Porque isso é muito importante, né? Com certeza. Ter nomes fortes para candidato a vereador. Nós temos lá, a minha pré-candidatura já está estabelecida. Nós temos o Ivo, também, o Ivo Eletricista. Um abraço para o Ivo Eletricista, que está sempre assistindo a gente. E temos mais nomes aí fortes, mas a gente está num período, por exemplo, de organizar o que será a legenda quando chegar a época oportuna, quando houver a convenção do partido. Mas temos bons nomes, a gente está procurando, não quer se atirar de ficar dizendo é esse, é aquele, porque é muito cedo ainda. Claro, está em formação ainda. Né? Mas o nosso partido está formando uma base muito sólida, e tivemos várias pessoas que foram dissidentes de outros partidos
incluindo eu, que saí do PMDB, mas isso já desde 2007. Né? Em 2007 eu já fechei com o PSC. Era para ter saído pré-candidato na última legislatura, mas houve um acordo de última hora entre PTB, PSC e PSB, e algumas figuras tiveram que abrir mão, incluindo a minha. Mas dessa vez a gente está com um partido muito mais organizado. Eu venho de assumir uma coordenação há um mês atrás, e eu pretendo articular em todos os sentidos essa pré-candidatura do vereador Emer. Até porque ele, em sendo presidente da Câmara, ele tem desenvolvido um ótimo trabalho, que é do seu conhecimento, ele já... Sim. Ele já Nós fizemos uma entrevista aqui. Já serviu a prefeitura com carros da própria Câmara. Né? Ele também está fazendo muito esforço pela sustentabilidade. Ali adotou algumas medidas pequenas, mas que são valiosas, como copo d'água descartável de papel. É muito interessante aquele copinho, né, descartável. Você chegou a ter contato com isso daí, né? Então, é um partido que está se organizando e procurando ter uma base sólida na cidade. E temos alguns preceitos, vamos dizer assim, para tocar para frente, cujos eu venho defendendo ao longo desses últimos anos. Toda a eleição aqui é muito dirigida através de assistencialismo com certeza. E voto de cabresto. Aliás, a gente sempre alerta a população aqui. O ano passado, ano retrasado, 2009, eu comecei aqui a encabeçar uma campanha pelo Ficha Limpa, né? Fui até satirizado na rua. Você fica falando de ficha limpa no teu programa, que na época era o Vale Notícias, isso aí não vai dar em nada. Eu falei, não importa, eu vou fazer a minha parte e vou divulgar. E colocava um vídeo aqui divulgando o Ficha Limpa e pedindo para que votasse, para que as pessoas viessem aqui assinar. Nós colhemos algumas assinaturas aqui na TV e o negócio foi andando e se tornou realidade. Então agora é a vez do eleitor dar a resposta, né? Porque a lei já está aí. Agora cabe ao eleitor também escolher. É absurdo ter que ter uma lei que impeça um cara de ficha suja de ser candidato, porque quem deveria impedir na realidade é o eleitor. O próprio eleitor, que é a última palavra. Ele deveria já selecionar, não, esse cara é ficha suja, eu não vou votar nele. Perfeitamente. E se você me permite, fazendo um gancho naquilo que eu vinha dizendo, eu estou disposto a iniciar uma caminhada sobre a elucidação do povo, principalmente aquele povo que é conhecido do PSC. Eu já preparei, por exemplo, para a próxima reunião, para distribuir na reunião ao pessoal que vai na reunião, eu já preparei um material que diz a respeito de eleições majoritárias e eleições proporcionais, porque o povo, na sua essência, não tem muito conhecimento disso daí. Isso daí é um assunto técnico, político, que muito pouca gente tem acesso. Então, eu como venho agora de pronto para coordenar essa base do partido, eu quero elucidar a população, porque eu acho que muito pouco é feito a respeito disso aqui em Peruíbe. No meu estado natal, por exemplo, Rio Grande do Sul, o povo é muito politizado. Com certeza. O Rio Grande é completamente diferente. Então, a gente tem que ter uma certa obrigação de estar instruindo o eleitor. E nada melhor do que instruí-lo agora numa época de pré-campanha, para que quando chegar na hora da campanha, eles tenham um bom conhecimento de causa para poder estar se decidindo e se direcionando a quem de direito votar. Aí a população já está muito mais do que na hora deles aprenderem a votar, né? Perfeitamente. Porque hoje o cidadão vai escolher um candidato, principalmente no caso das proporcionais, no caso de vereador, né? Que é a eleição onde o eleitor está mais próximo do candidato é de vereador. E na hora de ele escolher, ele vai escolher um cara que fez favor, ele vai escolher um cara que deu brinde, ele vai escolher um cara que deu transporte. Ou seja, não é isso que você tem que pensar, é como o Ney está falando, é politizar. A população tem que ter consciência na hora de votar. Por que você vai escolher o Ney? Porque ele vai na tua casa, vai apresentar um projeto, vai apresentar ideias, vai colocar as ideias dele, e você vai analisar e ver se aquilo é possível de realizar e vai dar o teu voto de confiança para um pré-candidato a vereador que está pedindo. Agora não porque ele foi lá, pegou o carro e foi levar o pessoal para jogar futebol lá no Caraguava, ou então deu um jogo de camisa para o time lá do Estrela d'Alva, ou então
levou uma criança para fazer uma cirurgia lá em São Paulo, não é isso? Perfeitamente. Infelizmente ainda ocorre muito isso, né? Principalmente cidades como a nossa, que tem essa dificuldade de serviço, essa defasagem, né? onde o poder público deveria agir e acaba falhando, acaba se infiltrando essas pessoas. Não que você não deva agradecer a quem ajuda, tudo bem, isso é outra coisa. Claro. Teu voto não pode ser baseado nisso. Você pode até reconhecer o trabalho, mas não basear o teu voto nisso. Veja se aquela pessoa, além daquilo, tem algo para acrescentar. Você tocou num ponto importante agora. Você tocou num ponto importante que é a falta de perspectiva de trabalho que nós temos ainda em Peruíbe. Exatamente. E isso aí tem que ser um motivo para preocupação dos candidatos e pré-candidatos, né, de tocar para frente propostas claras, propostas audaciosas, que vão trazer algum retorno para a cidade. Porque o que temos hoje em matéria de empregabilidade? Basicamente o comércio. Nós não temos indústrias. Na gestão passada do Gilson Bargeri, por exemplo, ele tentou fazer um desenvolvimento nessa área através de um plano de incentivo fiscal. E eu tive a oportunidade, até conversando com ele em outras ocasiões, dizer a ele o seguinte, que eu fiquei num primeiro momento muito grato porque ele tinha tomado aquela iniciativa, e num segundo momento muito triste porque não veio nem meia empresa, quanto mais uma, para Peruíbe. Eu acho que isso tem que ser muito trabalhado lá fora. Não basta você montar um plano de incentivo fiscal se não tiver ninguém articulando isso em nível de São Paulo, em nível de Santos, em nível de outros lugares, para trazer indústrias para cá. Verdade. Por quê? Nós temos boas chances de trazer indústrias não poluentes, que é a grande preocupação da população. Hoje a indústria eletrônica, por exemplo, tem postos avançados de montagem que podem perfeitamente se localizar numa cidade como Peruíbe, que está equidistante de Santos a pouco espaço. E ali nós temos o quê? A exportação. Então, aí há um sentido que se pode discutir com as bases empresariais de São Paulo, de qual a vantagem de estar postado aqui em Peruíbe. Aí nós vamos trazer emprego para a cidade e vamos colaborar com o empreendedor. Eu acho que por aí se tem que fazer muita coisa. Tem que se fazer também no sentido de organizar um nível de concorrência em certas áreas aqui em Peruíbe, como, por exemplo, um mercado municipal. É uma das propostas que eu carrego comigo. Um mercado municipal por quê? Porque hoje, através de uma PPP, se pode fazer muita coisa de alto valor, vamos dizer assim, de investimentos. Com certeza. E é normal, muitas cidades fazem essa parceria público-privada, né? Perfeitamente. Coloca isso em prática e acaba funcionando. Da mesma forma que foi feito aqui o mercado de peixe, que foi um trabalho muito bem feito, ficou muito bonito o mercado de peixe atualmente, né? Melhorou, além de ficar muito mais higiênico, né? Ficou muito mais organizado. Parabéns à prefeita Milena que terminou a obra, e a prefeita Julieta, o prefeito Zé Preto, que começaram a obra, né? Que foi no governo da Julieta que deu start na obra, né? Então isso é importante fazer. E, como você falou, a gente tem que ter representatividade fora também. Com certeza. Aquela vontade política e aquela ação. Eu estive aqui conversando com o vereador André de Paula, que fiz a entrevista com ele, e a gente comentou sobre a representação. Hoje nós estamos vivendo um momento ideal para o litoral. Por quê? O Bruno Covas foi o mais votado do estado, junto com Paulo Barbosa, né? E ambos do litoral foram os mais votados. Nós temos o Márcio França na representação agora da Secretaria de Turismo, Secretaria Estadual de Turismo, que também foi muito bem votado, principalmente aqui na cidade de Peruíbe. Então hoje a gente tem pelo menos 2 deputados encabeçando a região, que são o Bruno Covas e o Paulo Barbosa, e o Paulo Barbosa hoje secretário, né, de governo, assumiu agora recentemente uma secretaria nova, né, e o Márcio França, outro secretário também, e de turismo, que é a nossa indústria, né, que a gente precisa fazer essa indústria decolar. Então eu acredito que esse momento agora, esse ano de 2011, o ano de 2012, a prefeita Milena tem tudo para conseguir, com o Márcio França, que além de ser da região e além de ser do partido dela,
É um deputado que é também contribuinte de Peruíbe, que tem residência aqui em Peruíbe, no Bougainville. Sim. Então, tenho certeza que ele tem o maior interesse em ajudar a Peruíbe e trazer algo para Peruíbe. Fora esses, tem o Jorge Caruso, que também representa a região, né? Tem as suas empresas aqui, o pai dele tem as empresas aqui, o Antônio Carlos. Então a gente tem tudo na mão. O que falta para a gente é alguém fazer esse meio campo, como o Ney está dizendo. Alguém tem que fazer esse contato. Né? Não é possível que a gente tenha um pouco de representação aqui, um pouco aqui, e não tenha ninguém no meio para ligar. Exatamente. Essas duas, né? Fazer com que eles conversem. Exatamente. Eu acho que essa é a importância do PSC. Quem é o representante hoje do PSC na Assembleia Legislativa, o deputado estadual, que tem uma linha direta aqui com o nosso vereador, com o hoje o deputado Regis de Oliveira. Regis de Oliveira, ex-promotor público. Que é o presidente, né? da parte estadual aqui do PSC. É o presidente do diretório estadual. Isso. Dr. Regis de Oliveira, que foi promotor de justiça. Promotor Exatamente. E é um político de já esteve aqui em Peruíbe, já veio no Congresso, né? E que tem vindo em Peruíbe algumas vezes e já nos deixou antever uma trajetória de vitória política aqui dentro da cidade, porque temos tido um apoio bastante grande do nosso diretório estadual. E em razão disso, é que hoje a gente criou uma coordenação. Até o ano passado, até a legislatura passada, não tínhamos. Uhum. Hoje a gente criou a coordenação justamente para mim poder articular esse tipo de coisa. E conversar com as pessoas, vamos dizer assim, mais formadoras de opinião que a gente tem na cidade. Isso. Porque é o caminho. Fala-se muito em turismo, mas veja bem, turismo é uma coisa que está muito ligada de forma estreita com a área de serviço. Se você vai observar o turista vindo a Peruíbe para passar uma temporada, o turista tem uma casa aqui, mas o turista não vai, durante esse tempo que ficar em Peruíbe, não vai deixar de lavar sua roupa, arrumar sua roupa e tudo mais. Nós não temos self-service de lavanderia em grande quantidade na cidade. É um ramo, um nicho de mercado que ainda não foi bem explorado dentro da cidade. Mas talvez não tenha sido bem explorado porque o problema do turismo ainda não está bem esclarecido. Agora, com o deputado Márcio França, nessa parada dura que ele pegou aí para desenvolver o turismo, a gente tem uma ideia, uma perspectiva de que ele vai poder fazer alguma coisa pela cidade nesse terreno do turismo. E diga-se de passagem, o turismo para nós é entre aspas. Nós temos mais veranistas. Hoje nós só temos veranistas. Aliás, porque é o cúmulo, se você parar para pensar, nós temos um aeroporto a 25 quilômetros daqui, 30 quilômetros daqui, que é em Itanhaém. Perfeitamente. O sujeito hoje sai, por exemplo, da Califórnia Paulista, que é ali São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, toda aquela região que tem muita gente de dinheiro, que sem nenhum preconceito a quem não tem dinheiro, mas a gente precisa de turista que tem dinheiro, para trazer dinheiro para nós aqui, para que a gente possa também ter dinheiro. Chega de dureza, a gente precisa de gente que venha trazer dinheiro para gastar na cidade. Então o turista que está lá em Ribeirão Preto, São José e região, se pegar um avião e descer no aeroporto de Itanhaém, ele leva 20 minutos, 25 minutos de voo para estar aqui. Não precisa rodar 800 quilômetros de rodovia, e em alguns lugares, em alguns casos, em alguns trechos de rodovia precária, e levar 8 horas, 10 horas de viagem, como acontece em Réveillon, Carnaval e outros feriados prolongados, e férias. Então o cara pega o avião, desce aqui, de lá para cá a gente tem que ter um serviço aqui em Peruíbe que faça esse contato. A gente tem uma rede boa de pousadas e hotéis, não tem hotel 5 estrelas, mas a gente tem uma rede boa. Tem, com certeza. Que atenda bem. Então é aí que eu digo, injetando um pouco de dinheiro no turismo, e aí a gente precisa desse suporte do governo estadual e do governo federal para poder dar o start, para a gente poder começar a trabalhar e aí trazer ideias, como você falou, pequenas indústrias de eletrônico, de suporte de indústrias grandes que podem tranquilamente se instalar aqui e também fazer uso desse transporte, que enquanto a gente fica pensando em porto, o aeroporto está aqui parado. Enquanto a gente fica pensando em trem, em VLT, o aeroporto está aqui parado. Então a gente tem que procurar alternativa com o que a gente já tem, porque senão a gente fica falando muito de ideia e pouco de ação, né? Aliás, foi bom você tocar no assunto transporte, você mencionou transporte aí. É um outro particular que temos na cidade,
que está deixando a desejar. Nós temos grandes problemas na área de transporte. Hoje, eu diria que o transporte em Peruíbe está trabalhando de forma caótica, sabe? Hoje está complicado. E a propósito disso, eu gostaria de falar o seguinte. Eu tenho no Prelo já um projeto de reestruturação do transporte coletivo público. Né? Conheço um pouco dessa matéria porque trabalhei durante 4 anos como coordenador do transporte coletivo público de Peruíbe. E, na época, apesar da boa vizinhança que existia entre a Intersul e o Poder Executivo, nós não deixamos barato o problema da fiscalização. E, nesses 3 anos que eu estive à testa da DITRAN, nesse aspecto de transporte, eu mandei muita multa para frente, com certeza. Isso chegou a mais de R$200 mil em multas. Essas multas foram parar no ativo da prefeitura, na dívida ativa. Mas só que até hoje não houve solução de continuidade disso. Então eu tenho um projeto que está no Prelo. Esse projeto vai ser usado, e eu posso dizer, vai ser usado futuramente em campanha. Mas é um projeto que já foi discutido com a empresa no final da gestão do falecido Preto. A doutora Julieta, comigo, em reunião com a Intersul, a gente houve fazer uma reunião com eles para determinar que eles têm que cumprir a reestruturação do transporte, porque isso inclui falhas de não atendimento deles a quesitos do contrato. Eles, na época, o César Fonseca, que é diretor da Intersul, concordou com o meu ponto de vista, concordou com a minha tese discutida, com ele, com o senhor Joaquim, que é gerente-geral da Intersul, e praticamente me deu sinal verde. Infelizmente, esse sinal verde não pôde continuar, porque estávamos já em governo de transição. Só que o governo de transição cancelou uma audiência pública que já estava marcada para resolver esse tipo de problema. Sim. Né? Cancelou a audiência pública. E ficou por isso mesmo. E não deu mais continuidade a esse tipo de problema. Agora, tenho conversado muito com o vereador Emer a respeito do assunto e tenho esse projeto em banho-maria. Eu só vou adiantar que é um projeto onde, tecnicamente, eu consegui fazer o transporte integrado em toda a Peruíbe, atendendo 114 bairros e subbairros e conseguindo uma frequência média de 8 minutos entre carros. Tá? Só que mudando um pouco o sistema de transporte. Por exemplo, os ônibus convencionais ficariam somente dentro do perímetro urbano. E para Bananal e Praia Sul, nós teríamos vans. Mas as vans seriam atreladas ao sistema de ônibus e van. As vans teriam que participar da tarifa urbana. Então, isso aí vai ficar em banho-maria, aguardando uma oportunidade para que a gente possa tirar do baú e começar botar em prática. A pôr em prática. Quem sabe no governo do prefeito Emer. Quem sabe no governo do prefeito Emer, porque o nosso apoio a ele está trazendo alguns carros-chefes que a gente vai fazer a ele com que articule nessa direção. Agora, a gente está falando aqui em nível municipal, eu já perguntei para você sobre o representante estadual. A posição do PSC hoje no Estado é de apoio ao governo estadual ou ela é de oposição ao governo estadual, no Estado de São Paulo? Nós não temos ainda uma posição rígida a respeito disso, mas por enquanto estamos aceitando sim a posição da situação atual. Porque o governador Geraldo Alckmin, que voltou agora, né, esteve um período fora do governo, trouxe muito benefício para a gente aqui na Baixada. Né? Com certeza. Até com essa duplicação da rodovia e com o término da Imigrantes, dos túneis da Imigrantes, isso ajudou bastante a gente. E a gente espera, eu insisto em falar desse assunto, porque eu acho que é o momento. A gente espera que ele agora continue olhando para cá com os mesmos olhos. Ou seja, veja que a gente tem representatividade, coisa que a gente já não tinha antes. Agora nós temos deputados de Santos ali na cabeça da eleição e o Márcio França como secretário escolhido por ele. Eu espero que agora possa trazer para cá desenvolvimento,
Porque Peruíbe, poxa, Peruíbe é um lugar que a gente sofre por ser uma reserva natural. Mas a gente tem que preservar. A gente tem que preservar a Jureia, a gente tem que preservar a Mata Atlântica, a gente tem que preservar a qualidade da água do mar. Só que a gente precisa ter compensações para isso, né, Ney? Porque a gente, até o momento, está todo mundo lembrando de preservar o meio ambiente, mas está esquecendo de preservar quem vive no meio, que é o ser humano. A gente precisa também preservar o ser humano, senão daqui a pouco põe todo mundo em ônibus e manda embora, deixa aqui selvagem de novo. Né? Exatamente. Fecha as fronteiras e deixa a terra selvagem. Exatamente. E é impossível de fazer isso. A realidade é que nós vivemos aqui, dependemos aqui, moramos aqui, escolhemos viver aqui para ter uma qualidade de vida melhor. Mas a gente precisa ter compensação para preservar, porque outros lugares têm compensações. Então, a gente aqui precisa de pessoas, como você falou, como você está colocando seus projetos e com ideias, pessoas como o Emer, arrojado, que vai para cima e vai tentar e vai participar. Então, eu queria agradecer, Ney, a gente tem que encerrar. Obrigado por ter vindo, boa sorte. Eu te conheço já há tempo, sei que você vai se apresentar muito bem, vai fazer um trabalho excelente. Eu espero que a população possa prestar atenção nesses projetos e te presentear, te compensar por esses projetos com o voto e te dando a oportunidade de estar lá na Câmara. Muito obrigado, Olivan. Eu gostaria de agradecer ao Olivan por essa oportunidade, agradecer a toda a direção da TV Vale das Artes, ao Cris, à equipe, à Escila, e dizer que em qualquer oportunidade que vocês precisem de mais alguma informação a respeito daquilo que eu conheço e daquilo que eu posso estar dizendo aqui representativamente, eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Valeu.